O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os príncipes, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os capitães e todos os oficiais das províncias para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se reuniram os príncipes, os prefeitos e governadores, os capitães, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros e todos os oficiais das províncias à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. E o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nas nações e línguas. Quando ouvires o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda espécie de música, prostrar-vos-eis e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que não se prostrar e não adorar será na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério e de toda espécie de música, prostraram-se todos os povos, nações e línguas e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Por isso, no mesmo instante, chegaram perto alguns caldeus e acusaram os judeus e responderam dizendo ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério e da gaita de foles e de toda espécie de música se prostrasse e adorasse a estátua de ouro. E qualquer que não se prostrasse e adorasse seria lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus, os quais constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abdinego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou trazer a Sadraque, Mesaque e Abdinego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abdinego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda espécie de música para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas se não adorardes, sereis lançado na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abdinego, e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este assunto. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor e mudou-se o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abdinego. Falou e ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abdinego para lançá-los na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados, vestidos com as suas capas, suas túnicas e seus chapéus e demais roupas, e foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. E porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que carregaram a Sadraque, Mesaque e Abdinego. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abdinego, caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Falou dizendo aos seus conselheiros: não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. E respondeu dizendo: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem sofrer nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Então, chegando-se Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente, falou dizendo: Sadraque,
Mesaque e Abdinego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abdinego saíram do meio do fogo. E reuniram-se os príncipes, os capitães, os governadores e os conselheiros do rei, e contemplando estes homens, viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos. Nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Falou Nabucodonosor, dizendo: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdinego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo o povo, e nação, e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdinego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abdinego na província da Babilônia. Amém? Amém. Carla, pode orar ao Senhor, por favor? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, louvado seja o teu Ô nome. Senhor. Pai amado, queremos te render graças, Santo Deus, porque nós sabemos, Pai amado, que só o Senhor Amém, pode nos Deus. guardar e nos livrar de todo mal, Pai Amém, amado. Deus. Queremos te clamar, Santo Deus, que o Senhor possa estar, Santo Deus, renovando a nossa fé em Ti, Pai amado. Venha nos fortalecer, Santo Deus, que nós não venhamos permitir, Pai amado, que essa violência no bairro venha estar abalando a nossa fé, Pai amado. Amém, Deus. Que a nossa confiança seja somente em Ti, Jesus, pois o Senhor é o único que pode nos salvar, Pai amado. Santo Deus, fala conosco agora através do Teu servo, Pai amado. Unge ele, Pai amado. Ó, Santo Deus, derrama a porção dobrada da Tua graça sobre a vida do pastor. Para a Tua glória, Que Deus. ele continue, Pai amado, falando através, Santo Deus, da Tua palavra, do Teu amor para as nossas vidas, Pai amado. Usa o Teu servo, Pai amado, de maneira sobrenatural. Para a Tua glória, Pai. Derrama, Santo Deus, as Tuas bênçãos sobre Amém, o Teu Deus. servo. Em nome de Jesus nós choramos hoje e sempre. Amém. Amém. Então, minha gente, assim, é um texto muito grande e vocês sabem que eu tenho costume de ir comentando versículo por versículo, mas eu li tudo não para comentar tudo, mas para a gente pegar a parte, né, que Sadraque, Mesaque e Abdinego diz ao rei algo que, assim, muitos de nós às vezes não tá pronto para dizer, né? No versículo 16, a gente verifica aqui na hora, né, que eles são ameaçados com em relação à sua integridade física. Versículo 16: Responderam Sadraque, Mesaque e Abdinego e disseram ao rei: Não necessitamos te responder sobre este assunto. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Então a gente vê aqui uma palavra de fé no poder de Deus, mesmo diante de uma situação em que, assim, a coisa mais natural do mundo, o próprio diabo, quando ele fala com Deus acerca de Jó, ele usa uma frase que diz: pele por pele, tudo que o homem tem dará pela sua vida. Então, a gente sabe que quando chega uma situação em que a nossa vida fica em risco, a coisa mais fácil do mundo é a gente, peraí, o que eu posso fazer para poupar a minha vida? É negar minha fé? Então eu faço, porque eu quero ficar vivo, né? Até porque Deus fez a gente com instinto de sobrevivência. Não é pecado você querer defender a sua própria vida, porque Deus fez a gente para fazer isso, certo? E a gente percebe, né, até mesmo quando Satanás ele tenta Jesus e ele fala, né, olha, se você é mesmo quem você é, se joga daí do alto. E Jesus fala o quê? Olha, não é para tentar Deus, certo? Aquela coisa de assim, não vou ficar brincando com isso aqui. Por quê? Porque não é para eu chegar e jogar o meu corpo lá embaixo para eu voltar, alguma coisa do tipo. Então, a gente sabe que o cuidado da gente com a vida da gente é uma coisa importante. O que a gente percebe aqui é que eles criam que Deus tinha poder para protegê-los. Eles criam nisso. Mas eles entendiam também que Deus era soberano e Deus, por um motivo que a gente não sabe, poderia
expô-los, inclusive, à perda da própria vida. E eles dizem aqui, olha, e eis, né, que o nosso Deus pode nos livrar. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. E a gente olha e verifica aqui, né, que assim, como diz, né, a epístola de João, né, o verdadeiro amor lança fora o medo. Né? Aquela questão de que assim, a dedicação deles a Deus era de um jeito que eles assim, olha, eu creio que Deus pode me guardar de qualquer coisa, mas mesmo que Deus não me guarde, eu vou continuar adorando, vou continuar defendendo a minha fé, vou continuar professando aquilo que eu creio. E aí a gente olha para cá, que assim, a gente conhece a história, a gente vê a ira do rei, a gente vê os caras jogando os rapazes lá, a gente vê que os caras morrem, os rapazes não, a gente vê que aparece o quarto homem da fornalha, a gente vê, por exemplo, que nem teve um corinho de fogo que tocava na melodia alguns anos atrás, que falava, como é que é, Sadraque, Mesaque e Abednego entraram na fornalha e não sentiram medo. Aí eu tava do lado de um batista. E Batista é um perigo. Aí ele olhou pra mim e falou assim, será que eles não sentiram medo mesmo, não? Eu falei, deixa de ser implicante, escuta a música. Então, assim, o compositor disse que eles não tiveram medo. Mas quem disse que eles não tiveram medo? Só que além da questão do medo, eles estavam firmados na fé. Não uma fé do tipo, vai dar tudo certo. Eu quero, claro, quem não quer que dê tudo certo para nossa vida? Eu quero, né? Assim, eu quero que dê tudo certo pro meu casamento, para as minhas finanças, para minha saúde, na educação do meu filho, eu quero isso, certo? Mas agora, que nem ontem no culto, Roberlan queria correr descalço dentro do templo, né? Aí nisso que eu segurei ele pelo braço, né? Segurei ele firme, aí ele correu, se agarrou nas pernas da Rosinha, olhando pra minha cara, como assim, vem me pegar. Me deu uma raiva. Aí, o que acontece? Assim, gente, eu queria que tudo funcionasse na mais perfeita ordem, né? Ó, bota o tênis, senta aqui, faz isso. Só que não, né? Então, por exemplo, a gente quer que a nossa vida funcione igual um apertar de botão nas coisas. Só que até nas coisas da gente, às vezes você aperta o botão e não funciona, né? Então, a vida como ela não é como a gente gostaria que ela fosse, né? Assim, a gente, pelo que gostaria que fosse, por exemplo, quantos jovens entraram na faculdade se vendo já como advogados, engenheiros, arquitetos e hoje trabalham dirigindo Uber? Então, assim, a gente tem uma ideia, a gente tem uma idealização, a gente sonha com um monte de coisa, né? Mas agora, assim, a vida como ela nem sempre vai ser como a gente gostaria que fosse. E a gente percebe que eles, mesmo entendendo o seguinte, olha, Deus pode fazer, mas Deus também pode não fazer. Só que Deus, fazendo ou não fazendo, nós vamos continuar adorando a Ele. Amém. Nós não vamos deixar de adorá-lo. Nós não vamos deixar de ser fiéis a Ele. E a gente, sim, a gente corre risco. A gente corre risco de morrer queimado nessa fornalha. A gente corre risco de não terminar, né, uma vida longeva, ou como diz as versões antigas da Bíblia, né, entrado em dias. Isso pode até não acontecer, mas a gente não troca uma vida longa, né, por uma vida de infidelidade a Deus. E assim, eu olho para isso aqui, porque eu não sei se vocês já perceberam que quando eu prego, eu não dou a ênfase no milagre. Eu dou ênfase na atitude das pessoas. Porque o que acontece? O milagre é decisão de Deus. Tem gente que fica triste com Deus porque pede o mesmo milagre que aconteceu na Bíblia e não acontece. Só que assim, milagre é decisão de Deus, não é decisão nossa. Agora, por exemplo, a mulher do fluxo de sangue, ela fez tudo que tinha, gastou tudo que tinha, e depois de 12 anos ela ainda tinha determinação de que assim, pode ser hoje o meu milagre. Então, a gente olha, ou seja, Jesus fez milagre na vida de um monte de gente. E eu acredito que devia ter um monte de gente doente naquele momento ali. Eu acredito que devia ter um monte de gente enferma que esbarrou em Jesus naquele dia. Só que ela foi aquela que falou assim, se eu tocar nas vestes dele eu vou ser curado. Então a gente, por exemplo, olha o cego, ele tá com a sua capa, ele deixa a capa, deixa tudo e vai para cima, né? Então a gente vai vendo, né, o pai daquele menino lunático, né, ele chega, né, e Jesus fala, se você crê,
É possível. E ele fala assim, pô, me ajuda na minha falta de fé. Então a gente percebe que assim, ele tinha consciência de que ele não cria como ele deveria crer, mas ele ainda assim, ele tem humildade para reconhecer e pede ajuda a Jesus. Então, essa questão das atitudes é que eu acredito que é o que faz a diferença e dá significado na nossa vida. Porque a gente olha para cá e vê eles dizendo, olha, mesmo que vocês, né, mesmo que vocês façam o que for, e mesmo que Deus não me dê a solução que eu gostaria que Deus desse, ainda assim, nós vamos continuar adorando a Deus. E a parte bonita aqui, né, é o fato de que, assim, a gente conhece o desfecho da história, e a gente não vai comentar mais coisas, mas a gente vê que, assim, o diabo, obviamente, não vai ver o nosso ato de fé e vai ficar achando bonitinho. Ele vai continuar fazendo coisas para abalar a nossa fé. Né? Que nem eu estava vindo para cá, eu falei agora há pouco, até com a irmã Nilceia, né? Tava passando ali em frente àquela Assembleia de Deus, e assim, e os irmãos estavam cantando, mas cantando com tanto entusiasmo, sabe? Com tanto entusiasmo, né? Isso, exatamente. E aí o que acontece? Que, sabe aquela coisa de dar vontade de você entrar lá para cantar também? Uma coisa mais ou menos assim. E é justamente aí, quando eu falo a questão da adoração contagiante. Assim, você não escutava som de um baixo bem tocado, de um teclado bem executado, de uma voz bonita, mas assim, você sentia aquela atmosfera como assim, Deus habita no meio dos louvores. Então essa atitude de fé é um negócio assim, é fantástico. Por quê? Porque vem os ataques do mal contra nós, porque obviamente o diabo não vai ficar de braços cruzados. Entretanto, uma coisa que o diabo não pode fazer é mexer com o que está dentro da gente. Ele pode tentar estimular por fora, mas agora o que está dentro da gente, ele não pode, né? E aqui, por exemplo, Nabucodonosor, ele fez isso daí, ordenou os caras jogaram eles lá, né? E assim, independentemente do fato deles não se queimarem ou não, o que eu acho interessante aqui é o fato de que Deus estava com eles na fornalha. Então eu olho para isso, né? Assim, eu até me emociono quando eu penso nisso, que assim, Deus não me prometeu me deixar livre da fornalha, mas uma coisa ele me prometeu, que ele estaria na fornalha junto comigo. Então, assim, cada um tem uma fornalha. Eu tenho a minha. A Tereza tem a dela, a Nilceia tem a dela e Carla tem a dela, né? E quem está nos assistindo, agora ninguém, mas quem está nos assistindo, né? Eu não sei como é que vai ser lá na frente, vou compartilhar com o pessoal da igreja, né? Quem está nos assistindo também tem a sua fornalha. E eu aqui, eu queria muito prometer a todo mundo aqui, né? E como egoísta, me prometer para mim primeiro, né? Que assim, que a gente nunca seria jogado numa fornalha, que a gente nunca entraria numa fornalha, e que sempre que a gente fosse... voltou, porque eu já ia captar aqui só para poder botar de novo, né? Que eu gostaria muito, né, de prometer que Deus nunca deixaria a gente ser lançado numa fornalha. Eu gostaria, né, de prometer que sempre que a gente tivesse fé, eu até acho bonito, tem alguns pregadores na televisão que falam de um jeito, né, que assim, se você crer vai dar tudo certo, né? Então, assim, não, legal, assim, eu até canto, eu alimento minha mente com esse negócio, mas assim, eu faço isso mais como pensamento positivo, porque assim, pensar positivo é bom porque a gente se sente bem, já é alguma coisa. Só que assim, na prática, né, a pressão tá aí, né? Agora, uma coisa que eu posso prometer para cada um de nós é que o mesmo Deus que deixar a gente ser jogado numa fornalha é o Deus que vai estar com a gente na fornalha. Então, como diz o salmista, ainda que eu ande por um vale sombrio e mortal, eu não temerei mal algum. Não é por causa da questão de ter ausência de problemas, mas é por causa da presença de Deus. Ele não prometeu a gente a ausência de tribulações, né? Ele mesmo disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, se eu estou em Cristo, você está em Cristo, ele venceu o mundo, nós também vencemos, e nós somos mais do que vencedores, e vai chegar o dia que a maldade vai ter fim, a gente vai dar a volta por cima. Não sei se aqui, tomara que aqui, mas uma coisa eu sei, lá a gente vai cantar o hino da vitória, né? E aqui, por antecipação, a gente já canta pela fé. Amém? Amém. Vai.